Como lemos no final da parte anterior, e, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como ouvistes subir. Depois da ascensão de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, contando a história da ascensão do Senhor a Teófilo, em Atos dos Apóstolos 1, verso 3, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Depois da ressurreição, Cristo apareceu a Maria Madalena e depois aos 2 discípulos na estrada de Emaús. Vejam o que está escrito em Lucas 24, 35 a 44. Então, os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como Jesus fora por eles reconhecido no partir do pão. E, falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e, não o crendo ainda por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele comeu, e comeu diante deles. E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Vocês, caros leitores, devem estar pensando o que este texto tem a ver com os sinais dos quais precisamos estar atentos. Mas, sim, tem tudo a ver. O relato bíblico diz que Jesus subiu ao céu em corpo e voltará como o viste subir. Depois da ressurreição, também Jesus apareceu aos discípulos em carne, pois eles pegaram em suas marcas nas mãos e pés, e Jesus se alimentou de peixe e mel. O engano é exatamente este. A Bíblia nos adverte a este respeito em 2 João 1, verso 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Este tal é o enganador, é o anticristo. O apóstolo João ainda completa esse assunto em 1 João 4, 1 a 3. Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto conheceis o Espírito de Deus, e todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e, presentemente, já está no mundo. Assim, podem ter certeza, visível e em corpo será a volta de Jesus. Vejamos mais sinais a nós revelados. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Mateus 24, 29. Portanto, se vos disserem eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Portanto, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 26 e 27. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas.
os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, 30 e 31. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Apocalipse 1, verso 7. Estas passagens fazem cair por terra a doutrina do arrebatamento secreto, ao se dizer que Cristo vem arrebatar seu povo secretamente. Isto não é bíblico. As pessoas que mataram Jesus ressuscitarão também, quando os mortos justos ressuscitarem, e verão que realmente aquele que eles crucificaram era o Filho de Deus. Depois disto, eles voltarão a morrer e ressuscitarão novamente na segunda ressurreição, a dos ímpios, onde estes receberão o castigo eterno. E a descrição de como será a volta de Jesus não fica por aí. A Bíblia dá mais detalhes. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. 1 aos Coríntios 15, 52. Estes 2 sinais que acontecerão com a volta de Jesus, todo olho o verá. E o nosso corpo mortal será transformado em imortal, num piscar de olhos. Não haverá nada de secreto, e a volta de Jesus será estrondosa, trombetas tocando e todos os anjos do céu o acompanhando. Será indescritível. O livro de Mateus, capítulo 24, verso 14, nos dá mais um sinal para ficarmos bem apercebidos. O evangelho do reino será pregado a todo o mundo, então virá o fim. Isto já está acontecendo hoje em dia. O evangelho está sendo pregado como nunca. As pessoas estão se decidindo de que lado querem ficar. Quando a porta da graça se fechar para a salvação, ninguém terá desculpas. Não poderão dizer que não sabiam. Jesus só voltará quando todos tiverem tomado a sua decisão. Os que insistem em permanecer em cima do muro já tomaram a sua decisão. Pois, como mencionei anteriormente, o muro pertence a Satanás. Por isto, meu querido amigo leitor, a decisão é agora. O depois pode ser muito tarde. Decida-se enquanto a porta da graça ainda está aberta. E fica ainda uma pergunta do próprio Jesus em Lucas 18, verso 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra?